Olá, Rinaldo, boa tarde. Salve, Marco! Aí é tarde ou é noite? Aqui já está escuro, são 7 horas, mas pela mudança da hora que aconteceu agora o fim de semana passado, já fica bem escuro, já é de noite. Então, boa noite. Então, boa noite, boa tarde para ti, boa noite para cá, para os portugueses, né? Que estão próximos, ou para aqueles que nos escutam desde Portugal e que nos veem desde Portugal. Hoje temos um tema muito interessante, vamos falar da cura, né? sobre debaixo deste enfoque sistémico e talvez outros enfoques, né, que surjam. Vamos ver o que é que surge durante a nossa conversa e vamos esperar que saia algo de bom e de útil para quem nos vê e que nos escuta. Eu falo desde Sintra, em Portugal, tu falas desde Rio de Janeiro. Desde o Rio de Janeiro. Isso, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, é isso mesmo. Beleza da harmonia e do caos. Cidade maravilha da beleza e do caos. Da beleza e do caos. Pois é, então hoje temos este tema, não é? Para falar, que vai ser bem interessante. Temos aqui alguns tópicos muito interessantes para nós comentarmos e falarmos, e talvez até, quem sabe, receber algumas questões dos nossos amigos que nos estejam a ver e a ouvir. E agora chuto a bola para ti, para ver se tu matas no peito e dás seguimento. Maravilha, Marco. Uma alegria estarmos reatando a nossa conexão Brasil-Portugal, Sintra, Rio de Janeiro, e quem sabe outras pessoas que vão entrar na live ou que vão assistir depois de outros países, né? A gente não poderia deixar de honrar a data de hoje, né, Marco? Estamos falando de um dia repleto de significado, né? O Dia dos Mortos. É um dia que, para alguns países, é um dia de tristeza. Para outros, como o México, onde eu estive alguns anos atrás, nessa data, e eu sempre me recordo disso, é um dia de alegria, de olhar para os mortos com leveza, e eu sempre tendo a ver essa data sobre esse ponto de vista, né? E aí eu convido a quem estiver assistindo a gente a, nesse momento também, fazer levar os olhares àqueles nossos entes queridos que não estão mais presentes, né? No meu caso, eu falo da minha mãe, eu falo dos meus 4 avós, dos meus bisavós, e todos aqueles que vieram antes. Eu, desde cedo, acendi uma velhinha aqui em casa para que a luz deles estivesse presente. Lá no México, o Dia dos Mortos é celebrado como um momento na mitologia asteca, onde se abre um portal e onde a alma dos mortos tem o direito de, durante um período, vir ao campo dos vivos para festejar, desde que eles sejam lembrados por alguém vivo, né? Desde que eles... Então, as famílias montam seus altares, botam velas, botam flores, botam a bebida predileta dos seus antepassados e olham para isso com muita alegria. Então, eu acho que esse é o espírito dessa nossa conversa sobre cura. Nós vamos, talvez, fazer pontes a respeito, né, da cura e esse campo dos mortos, mas também existe muita cura no campo dos vivos. E como nós combinamos, eu queria registrar aqui que eu recebi agora há pouco um pequeno vídeo do René, nosso colega, que fala de antepassados. No final do vídeo tem o crédito do instituto que o produziu. Eu não conheço a pessoa, mas vamos passá-lo aí, né, Marco? Para, enquanto as pessoas vão chegando, é um vídeo curtinho, menos de 2 minutos, a gente possa, de alguma forma, ser tocado por esse vídeo para aí começarmos o nosso divertido bate-papo. Vamos lá, então. Vamos ver esse vídeo e já continuamos com a nossa conversa. Aqui vai. Quando você se cura, você ajuda a curar toda a sua ancestralidade. Você se torna... Vamos começar de novo, porque ele começou de um ponto que já estava... Quando você se cura, você ajuda a curar toda a sua ancestralidade. Você se torna aquele ancestral
que rompeu o ciclo das gerações, dos padrões familiares, das cicatrizes que reverberam em nossos corpos, liberando as gerações futuras das teias emocionais e encerrando comportamentos nocivos de um círculo de viciosos erros. Pois somos frutos de uma linhagem de pais e mães feridos que pedem inconscientemente a seus filhos o reconhecimento pessoal que não tiveram. Somos a união de muitas histórias, a intersecção de uma grande rede de pessoas, de vidas, que muitas vezes sequer conhecemos a sua história. Somos sementes de inúmeras vivências que abriram tortuosos caminhos, sofridos e dolorosos, para que um dia pudéssemos chegar até aqui, honrar a nossa ancestralidade, seus esforços, sua força, suas almas e os seus corações. Forte, não? Muito bom este vídeo do Instituto Vivendo Humanamente. Foi uma boa partilha que o nosso amigo René fez connosco e que tem tudo a ver, não é, com a nossa conversa de hoje. Gostei muito, eu gostei bastante, foi bastante forte. Vamos nós. Agradecer, nós, você então, já falou aí, a produção do vídeo, né? Nada é por acaso. É verdade. Temos aqui a nossa amiga Sónia da Silva, que nos deseja que seja um belo encontro e que nos dá as boas tardes. Vamos então vamos lá falar da cura e dos seus efeitos. Para onde é que, uma pergunta para os nossos amigos e para nós também. Para onde é que nós olhamos primeiro quando precisamos de cura? Onde é que fica a nossa atenção? O que é que te parece? Eu tenho uma ideia. Ué, fala então, Marco. Segue aí. Então, acho que o mais simples é se eu tenho uma dor no meu corpo, não é? Se eu tenho alguma parte de mim que me incomoda porque não me sinto bem, é para aí que eu olho primeiro para o meu corpo. Olho para o meu corpo e procuro perceber porque é que eu tenho aquele desconforto, se é algo, não é? Se é uma dor, se é algo que me deixa cansado, se é algo que me deixa desanimado, não é? Qualquer sintoma que eu sinta, que eu tenha, que me faça olhar para alguma parte do meu corpo e o mais simples é pensar numa dor, em algo que me dói. Então é para aí que eu olho e com frequência o que é que fazemos quando nos dói algo, não é? Procuramos, se não podemos resolver em casa, procuramos alguém, não é? Procuramos um médico que nos vai examinar, que nos vai talvez até depois de fazer a sua avaliação, vai-nos sugerir que tomemos um remédio ou uma vitamina ou algo assim, não é? Que nos permita ficar melhores e e no fundo fazer com que aquela dor diminua ou suavize ou desapareça. E então eu diria que quando nós precisamos de cura, neste sentido de cura de alguma dor ou de algum desconforto, é para aí que olhamos primeiro para o nosso corpo. Acho que faz sentido, não é? Pensar dessa forma. Só que o que é que acontece? Se eu vou visitar a pessoa a quem eu peço ajuda e vou com um espírito positivo de que ela me vai ajudar e de que eu vou ter um resultado positivo, provavelmente aquilo que me incomoda vai passar por um processo em que vai, provavelmente, o meu corpo recuperar o seu equilíbrio de uma maneira mais rápida. Mas se eu fizer a visita ao médico ou a quem eu procuro ajuda com, talvez, desconfiança ou pensando que ele não vai poder ajudar por alguma razão ou por alguma crença que eu tenha,
provavelmente aquela avaliação que esta pessoa vai fazer e o que ela me vai sugerir tomar ou fazer para eu melhorar vai ter um efeito muito, muito menor, ou até pode não ter efeito nenhum. Porque se eu não acreditar e se eu não confiar naquela pessoa que tem, de alguma maneira, estudou, que se especializou e que se propõe a estar ali para me ajudar, se eu não acredito nela, e sobretudo se eu vou com esta atitude de desconfiança, provavelmente aquilo que ela vai fazer por mim não terá grande efeito. Então é muito importante observar isso. Observar qual é o meu estado, como é que eu estou emocionalmente, como é que eu estou do ponto de vista do meu ânimo ou desânimo, não é? Como é que eu me encontro, onde é que será que eu estou numa situação em que a minha vida está a correr bem, ou pelo menos eu poderei pensar que sim ou que não, poderei estar a passar por uma situação que me remete para um estado emocional que não favorece, não é? a minha boa disposição, o meu ânimo, a minha energia, ou se eu estou realmente bem, se me sinto bem, se estou numa situação em que eu estou mentalmente, emocionalmente, vou dizer até arriscar dizer espiritualmente equilibrado, eu então tenho provavelmente uma maior possibilidade de ser bem sucedido quando eu busco esta ajuda. E eu diria que chuto para ti, para tu, se quiseres dar uma continuidade a esta introdução. Maravilha, Marco. Concordo contigo que um excelente ponto de partida para a gente falar de cura é o corpo, né? E aí a gente está falando e aí me dá vontade de falar um pouco do que seria cura no sentido mais amplo, né? Quando você que propôs a gente falar de cura nessa live, lembra-se disso? Eu falei, Marco, pensa um tema. Você falou cura. De início, eu não queria falar disso, porque a imagem de cura que me veio na hora do convite fala de algo que é um ponto final. Eu tenho um problema, tenho uma dor de dente, eu tenho uma dor de cabeça, eu quero curar isso, eu tomo um remédio, eu faço algo, cura. Eu falo assim, gente, nós somos terapeutas, né, Marco? A gente trata a doença, a dor, a tristeza, a falta de energia, a saudade, qualquer que seja né, o sintoma, dentro de uma perspectiva que não existe uma cura permanente, né? Por outro lado, o lado bom disso é que a cura ela nunca termina, nunca acontece, mas ela nunca deixa de acontecer. E foi a partir dessa percepção, assim, bom, mas o Marco não está falando de uma cura que é um ponto final. O Marco está falando, e pode estar falando, e a gente pode conversar de uma cura sobre outra perspectiva, né? Sobre algo que tem antes, tem alguma ação que a gente possa fazer, e essa ação ela tende a continuar, né? Então, né? Por exemplo, se a gente tem lá uma dor no dente, né? Uma pressão, ou uma dor no estômago, ou um mal-estar, estamos falando de algo muito palpável, né? As pessoas, de uma maneira geral, têm como reação o quê? Quero ficar livre disso. Isso não é bom. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que passear, eu tenho que... E aí, de uma maneira geral, elas querem essa cura que a gente... a cura do sintoma, né? E a gente não percebe que a doença, a dor, e aí me agrada muito aquele ditado indiano que a gente colocou na chamada, né? De ver a doença como algo que uma lembrança de algo, de algo inconsciente, né? Que ele chama do lar, mas algo que não é só o dente que dói, o estômago que dói e tal, né? Às vezes eu briguei com o meu vizinho, ele me deixou muito chateado e aquilo me deu uma dor de dente.
né? Se eu tomo um remédio, a dor de dente passa, mas se eu olho para o que causou essa dor de dente, poxa, foi essa briga com esse vizinho. Será que essa briga tem a ver com algo mais? Será que essa briga, talvez, esteja, assim como a dor de dente, a serviço de uma cura maior? Será que esse tipo de briga eu tenho com alguma frequência nas minhas relações? Isso demanda um esforço da gente, né, de dar olhar um pouco mais em perspectiva para todos os nossos conflitos, todas as nossas dores, e ao invés de querer ficar livre delas, de verdade, olhar para elas para tentar ampliar a nossa consciência do que isso pode me ajudar. Não que eu tenha que perdoar o meu vizinho, não que eu tenha que, eventualmente, fazer uma reclamação dele na portaria, se ele deixou o meu carro fechado e eu me atrasei para o trabalho. Eu acho que a gente sempre fala, né, um ponto de partida para a cura, principalmente a cura dessas questões do cotidiano, muitas vezes é a raiva. O sentimento que as pessoas, às vezes, têm uma certa rejeição. Não, eu não posso ter raiva, eu tenho que... eu vou meditar aqui porque eu estou com raiva do meu vizinho e eu não devo sentir raiva do meu vizinho. Não. Eu acho que se o teu vizinho te desrespeitou, um ponto de partida para fazer alguma coisa, para tomar uma ação, é a raiva. Né? Então, o primeiro ponto da cura desse âmbito que a gente vive, dos conflitos do cotidiano, das dores do cotidiano, é se conectar ao autocuidado também. Né? Por que isso está me incomodando? O que causou essa dor? O que está causando isso? E tomar alguma ação. Né? O problema é quando a gente fica nesse ressentimento, né? A gente guarda esse rancor e aí, às vezes, demanda da gente olhar mais terapêutico, que é o que você fala, por que eu tomo tantas dores assim, de situações que eu fui lá, reclamei, mas, né, às vezes tem alguma coisa... alguma coisa da minha infância, né? Será que eu não tenho por hábito? Aí é um outro... Você perguntou, né? Nós perguntamos o que vem antes da cura. Às vezes, eu acho que antes da cura, às vezes, tem a raiva, né? Na medida que ela amplia a nossa consciência e, às vezes, faz a gente agir. Mas a gente também, nesse processo, às vezes, não pode ficar acorrentado a essa raiva. E aí é importante a gente ampliar mais um pouco essa percepção e, se tem a ver com uma coisa que se repete na nossa vida, tentar buscar o que nos faz, né, fazer. Será que tem alguma, é um termo que se usa muito, né, alguma ferida lá de trás, da infância, que precisa ser olhada? Enfim. Sim. Bastante coisa, mas eu te devolvo a palavra aí, Marco. Eu aproveito esse gancho para falar, para dar continuidade e também só fazer um comentário que nós não fizemos no início, talvez porque nos pareceu óbvio, não é? Mas é melhor falar nisso, que nós deixamos a cura do corpo físico para quem cuida da cura do corpo físico, que são as pessoas que se preparam para isso, não é? Os médicos. E nós falamos desta cura desde um ponto de vista mais filosófico, mas é uma abordagem filosófica que tem um efeito, posso dizer que tem um efeito terapêutico, arriscar um bocadinho dizendo que tem este efeito terapêutico, porque para além do tratamento físico que o nosso corpo físico precisa, nós sabemos que os nossos sentimentos, as nossas emoções, eu até arriscava um pouco mais e dizia, a nossa alma desempenham um papel muito importante na cura do nosso corpo físico. E com frequência as nossas dores, como tu referias agora, as nossas dores, os sentimentos, as emoções, quando às vezes vêm por uma coisa de nada, porque vamos no trânsito e um carro, outro motorista, corta-nos a passagem ou entra para a nossa fila de repente e nós ficamos ali, reagimos mal, dizemos um palavrão ou algo assim, não é? Ficamos assim muito enervados e aborrecidos. Isso por vezes acontece porque nós estamos a ativar, passamos por um acontecimento que ativa algo dentro de nós que vem do nosso passado, não é? Sobretudo com muita frequência da nossa infância, ou até podemos dizer até desde a barriga da nossa mãe, do ventre da mãe, não é? Que são no fundo experiências que ficaram gravadas na nossa informação genética e que nós
muitas vezes de uma forma, e eu diria que quase sempre de maneira inconsciente, sentimos aquela emoção, aquela sensação, não é? Forte, e reagimos às vezes com agressividade, e depois quando tudo passa ficamos a pensar, mas porquê que eu reagi assim? Não havia necessidade, não havia necessidade de eu ter feito ou ter reagido assim. E com frequência porquê? Porque uma das grandes dores da nossa alma são as imagens de separações do nosso passado, daquilo de que nós nos separamos. E com frequência essas separações, quando passamos por um acontecimento na nossa vida que nos reaviva ou volta a ativar a memória daquela separação dolorosa, então nós temos essa reação. E essa é uma das origens no fundo, dos sintomas que nós possamos ter, embora possam esses sintomas depois somatizarem-se no nosso corpo ou não, mas muitas vezes, e cada vez mais hoje em dia, e então agora nesta fase da pandemia, não é? Tivemos muitas pessoas, e sobretudo eu posso falar do que aconteceu comigo, que me procuraram várias pessoas com, no fundo, questões relacionadas com esta parte mais psicológica ou mental, e não tanto de problemas físicos, de efetivamente terem uma doença que se manifesta no seu corpo, mas com sintomas absolutamente verdadeiros que as pessoas têm e sentem, mas que quando fazem, por exemplo, uma avaliação no seu médico, não têm nenhuma, não se verifica e não se detecta nada. A pessoa está saudável, mas tem aqueles sintomas. E com frequência isto vem da nossa de recordarmos ou de passarmos por situações, e sobretudo agora nesta fase da pandemia, que reavivam o medo ou, no fundo, o medo de voltarmos a passar por, ou de nos lembrarmos de separações que foram traumáticas na nossa infância e juventude. Por exemplo, ver se eu me recordo aqui de algo, um trauma, por exemplo, que nós tínhamos sofrido, ou, por exemplo, a nossa mãe que ficou doente e ficámos afastados dela durante um tempo enquanto se foi tratar, ou da perda de um irmão, ou da perda de um pai, por exemplo, e que nós pensamos, isso ficou lá atrás, eu já ultrapassei isso, mas depois passamos por uma situação hoje que nos faz, de alguma maneira, inicialmente, claro, de uma maneira inconsciente, retomar ou reavivar aquela memória, e isso faz-nos sentir mal ou ter um sintoma ou uma patologia qualquer que, no fundo, nós não temos noção, sabemos o que estamos a sentir, mas não conseguimos relacionar com aquele evento original. Quando, por alguma forma, conseguimos chegar lá, não é? De alguma maneira, ou buscando terapia, ou conversando com alguém que nos faz ter aquele clique, não é? O insight, voltar a lembrar-nos daquilo, então conseguimos, de alguma maneira, suavizar aquilo que estamos a sentir, embora, como o Rinaldo falou no início, não se trata de uma cura definitiva. Trata-se de nós irmos tendo ferramentas e recursos para irmos tomando consciência e tendo a percepção de que aquilo que nos influencia do ponto de vista das emoções e dos sentimentos tem muito a ver com estas experiências do nosso passado. E isso pode fazer com que, perante uma situação, por exemplo, vou-vos dar um exemplo meu, que é o melhor, não é? Eu tive durante algum tempo uma certa fobia de espaços fechados. E não tinha razão aparente para que isso acontecesse. Mas quando chegava a um espaço fechado, um elevador, por exemplo, ou algo assim semelhante, que eu não tivesse, à primeira vista, forma de sair dali, por minha iniciativa, não é? Então, essa situação trazia-me uma certa ansiedade, fazia-me contrair, ficava contraído, sentia dor, desconforto no peito, nas costas, e, na verdade, não tinha nada. O meu corpo físico não tinha absolutamente nada. Contudo, a lembrança, claro que eu naturalmente fiz este processo há algum tempo atrás, consegui perceber o que é que estava na origem deste medo que aparentemente não tinha razão de ser, e, ressignificando isso, consegui naturalmente agora, posso dizer assim, quando entro num espaço fechado, deixo de sentir ansiedade completamente, não deixo de sentir completamente, mas consegui suavizar esses sentimentos e essa emoção que eu sentia e aquele receio que eu tinha
que não fazia aparentemente sentido, porque não havia nenhum perigo iminente, consegui suavizar dessa forma, fazendo esse trabalho de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento para ir identificar o que é que estava na origem. E esse foi a minha forma, no fundo, aquilo que eu encontrei como estratégia para conseguir, de alguma maneira, lidar melhor com essas situações. E isso, no fundo, tem a ver com aquilo que são as minhas imagens internas, que vêm da minha infância, até talvez do ventre da minha mãe, e que, no fundo, se foram acumulando e formando aquilo que eu posso dizer que é a minha alma, não é? Se eu olhar para a minha alma como o conjunto das imagens internas que eu fui agregando à medida que me fui desenvolvendo enquanto ser humano. Então, resumo disto tudo. Qual seria o efeito da cura sobre o meu corpo físico quando eu me dirijo, por exemplo, ao médico com bom humor, com bom espírito, com confiança? É provável, diria eu, que, correndo o risco de... Creio que não vou errar muito, que a probabilidade de eu ser bem sucedido no tratamento dos meus sintomas físicos será maior do que se eu me dirigir a este profissional com outro tipo de ânimo ou de espírito, ou em vez de confiança, com desconfiança. Muito bem, meu querido amigo. Deixa eu saudar aqui algumas pessoas muito queridas que entraram aqui. Você já falou da Sônia. Sônia foi uma parceira de projetos sociais lá no Morro do Urubu. Ela era presidente da Associação de Mulheres e Amigas do Morro do Urubu. Nós fizemos vários trabalhos com as comunidades, tanto do Morro do Urubu quanto do outro morro, Engenho da Rainha, de facções diferentes aqui do Rio, uma grande guerreira. Saudar aqui a Rose Costa, fizemos uma live sobre Jesus e Hellinger recentemente, eu aprendi bastante. Manuela, diretamente de Portugal, grande consteladora. Helena Júlia, também nos acompanha aí, ela reagiu a uma publicação que eu fiz esse final de semana. E a Sônia já traz uma pergunta, a gente adora as perguntas, né, Marco? Porque aí a gente, ao invés de ficar trazendo um dever de casa feito, a gente reage e dá ali no coração do momento. Enfrentar nossos fantasmas, nos fortalecer para a vida. E aí eu vou pegar Você falou muito bem, né, Marco, assim, sobre esse olhar amplo da gente sair das nossas dores do presente e tentar pesquisar a nossa história de vida, a nossa infância, os nossos traumas, né? O trabalho do Hellinger, ele jamais excluiu a medicina e jamais excluiu também o trabalho terapêutico tradicional, aquele que, independente da linha, Jung, ou Freud, ou Reich, né, buscam fazer esse processo de autoconhecimento, muitas vezes baseado na própria infância, bem-vinda também Ana Lourenço, mas aonde eu acho que o Hellinger foi aonde outros não foram, é a minha humilde percepção, né? Tem a ver com a pergunta da Sônia, né? Fantasmas que nos ocupam. Vou pegar um exemplo do que você falou, Marco. Pois eu sei, eu sou uma pessoa que busca o meu autoconhecimento, eu estou com dor de barriga, e eu vou no médico, eu vou no meu terapeuta cheio de otimismo para resolver esse problema. Só que o Hellinger e outros teóricos antes dele falaram de algo que se chamam lealdades inconscientes, né? Muitas vezes, a gente, na nossa razão, no nosso olhar adulto, a gente quer muito a saúde. E, às vezes, a gente, sem perceber, é tomado por um padrão, é tomado por algo que nos faz sofrer de maneira repetitiva, né? E ali, né, existem outros teóricos da psicogenealogia, mas que já, na live que recente com a
a Rose, eu comentei que teve gente, inclusive da religião católica, que falava dessas repetições, e Jung falava dessas repetições, né? Agora, onde o Hellinger avança, pelo menos, e aí eu digo, né, e eu trago isso hoje, no Dia dos Mortos, com muito respeito, né, para a gente humildemente tentar fazer uma ponte com curas que possam ir além dessa viagem que você tão bem exprimiu para as nossas infâncias. Claro, isso para quem acredita nisso, né, Marco? A gente respeita muito quem também não acredita. Né? Eu venho de uma família onde as pessoas, de uma maneira geral, alguns pensam, não, isso aí existe, esse negócio de influências de outras vidas, influências familiares, e a gente respeita cada um, né? Agora, o que o Hellinger mostrou, de fato, é que muitas das vezes a gente, quando começa a fazer uma pesquisa na própria história familiar, conversando com os avós, com os bisavós, e às vezes eu fiz uma postagem esse final de semana a respeito da minha trisavó, que tem a maior carinha de índia. Eu nunca tinha me dado conta disso, porque a gente tem uma genealogia muitas vezes pautada nos homens da família, né? Muitas vezes não tem informação de mulheres. Mas essa é uma foto do meu bisavô, por parte de mãe, onde tinha lá no fundo a mãe dele, a minha trisavó, mãe dele. Né? E eu olhei ali recentemente e falei, gente, mas que cara de índia, né? E a gente tem histórias lá de Minas Gerais, meu estado natal, né, de questões de fazendeiros ricos. Eu venho do interior de Minas, de fazendeiros, pessoas de muitas posses, que tinham... As histórias contam, né, de fazendeiros que viam aquelas índias bonitinhas ali, que muitas vezes pegavam essas meninas, tiravam da tribo e traziam elas para formar família ou mesmo reproduzir, enfim, né? A gente sabe como foi isso, né? E aí é um desafio, né, Marco? Porque a minha postagem fala disso, né? Quando eu vejo essa foto, me vem no corpo uma dor nessa região do maxilar. E não é à toa. Eu fiz um procedimento dentário há um mês, mais ou menos, e desde então eu tenho sentido uma tensão no meu maxilar. E é uma tensão que eu senti muito na infância. Aí eu comecei a lembrar que a minha mãe, quando ficou internada com Alzheimer, no finalzinho dela na clínica, ela já não falava. Algumas vezes que eu ia lá, ela estava muito alegre, a gente cantava as marchinhas de carnaval, mas outras vezes ela estava distante. Geralmente tinha um maxilar travado, né? E aí, Marco, eu honro muito e agradeço muito a você e a todos os nossos amigos portugueses, porque como é desafiador para nós, no campo dos vivos, lidar com esse histórico, que é um histórico difícil, né? Que é um histórico de colônia e de império, né? De países que eram colonizadores e tribos ancestrais que estavam aqui, muitas vezes foram destruídas, né? Então, Hellinger, de novo, ainda que a gente não acredite, ainda que algum de nós aqui que esteja participando dessa live, ou que vai assistir ela depois, não acredite nessas, né, referências e influências de outras vidas, de outros ancestrais, o olhar sistêmico ainda assim pode ser útil. Pode ser útil, a meu ver, para a gente hoje, em 2021, num tempo de tantas intolerâncias, e aqui no Brasil isso é muito claro, onde a gente, de novo, vê políticos criticando nosso passado indígena, né, dizendo que muito disso não é verdade, que não aconteceu, é uma coisa... Né, que eu não pretendo convencê-los de nada, porque cada um acredita naquilo que acredita, e muitas vezes as pessoas que negam
esses genocídios, eles também fazem isso por amor, porque eles estão conectados com esse campo ancestral de pessoas que, para sobreviver a isso, não querem olhar para isso. E está tudo certo, né? Mas, para mim, Marco, já passando a palavra para você, o aprendizado, e é um aprendizado de hoje, eu estou te falando porque é um aprendizado de hoje e da minha pressão no dente, né? É de me conectar com uma informação do meu corpo, que é uma informação de uma, né, dor no maxilar. A gente que estuda essa questão do que o corpo fala tem a ver com ressentimento, né? Tem a ver com algo que eu não percebo na prática, assim, no meu dia a dia, né? Mas me conecta com uma possibilidade de eu agir no meu presente com coerência. E como é que é isso? Antes de passar a palavra para você, eu diria que é o seguinte: no campo macro, no campo mais amplo, eu não só reconheço o genocídio, como tudo vou fazer para dar voz àquelas versões e aquelas narrativas que foram, de certa forma, sufocadas, né? E se tiver manifestação política, eu me reservo o direito de ir, de me manifestar, seja através do meu voto, seja através, né, da minha atitude política. E no plano macro, é importante eu deixar claro que, né, essas questões no passado aconteceram e foram muito ruins. Agora, eu entendo que esse olhar de intolerância com esse tipo de atitude no passado, ele vem junto de uma atitude interna, pessoal, minha, no campo micro, né? Que é o seguinte: o que eu tenho que fazer para não ficar aprisionado a essa intolerância, essa raiva, e, de certa forma, sem perceber, eu também assumo um discurso de muita intolerância com aquelas pessoas que muitas vezes estão na minha família e que dizem que esse negócio de empoderamento de negro, isso aí é de mulher, isso aí é modismo e tal, né? É assim, não querer mudar ninguém. Agora, entender que as pessoas arcam com as consequências dos seus atos, e no caso dessa intolerância do passado, eu deixo no passado o que aconteceu no passado. E essas nossas lives Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, é uma forma da gente, mais do que verbalizar os laços amorosos que existem entre esses povos, é a gente criar uma prática, né? Eu tenho amigas que falam assim: nossa, Reinaldo, eu confesso a você que eu tinha muita raiva de portugueses por conta da coisa histórica, mas participando das conversas, vendo você e o Marco e essa irmandade que vocês apresentam, eu mesmo diluo isso e ressignifiquei muito desse meu olhar pesado em relação ao meu vínculo com a nação que colonizou o Brasil, né? Salve. Que bom, né? Que bom, ainda bem que podemos ajudar, e se calhar talvez não foi a única pessoa, outras que nos tenham escutado e visto, que possamos contribuir para esse suavizar, não é? Na verdade, não sei se pego o teu gancho, temos aqui o nosso amigo René, que nos envia um abraço, e também a Helena, Júlia, sempre bom aprender. E pegando um pouco naquilo que tu vinhas a comentar ainda há pouco, falando dessas lealdades invisíveis, não é? E dessas lealdades à nossa história, no fundo, a nossa grande necessidade é pertencer. E com frequência, quando nós vemos colocado em risco o nosso pertencimento, desenvolvemos sintomas ou doenças até que se manifestam no corpo físico. Essas manifestações no corpo físico, e para as quais nós buscamos ajuda de um profissional, com frequência têm no fundo, este caráter, este enfoque sistémico e uma lealdade invisível a alguém da nossa família, ou a um povo, ou a uma raça, ou seja, qualquer que seja a nossa origem. E naturalmente, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma origem bastante diversa, portanto, a minha família, ou o meu sangue, não é?
o sangue que corre nas minhas veias, ele tem uma origem diversa, desde a América do Sul, passando por África e naturalmente com uma origem em Portugal. Eu comentava há pouco com o Rinaldo sobre esta questão de darmos voz também àquilo que de menos bom aconteceu no passado através das nossas conversas. É algo que é muito importante tanto para o Rinaldo quanto para mim, até porque eu comentava há pouco com o Rinaldo, antes de nós começarmos a nossa palestra, a nossa conversa, não é? O nosso bate-papo, como se diz no Brasil, que me dei conta há pouco tempo de uma dor, de algo que me provocava um certo desconforto, e um desconforto físico, uma dor no peito. Normalmente comigo, quando há esse tipo de desconforto que me toca de uma maneira mais relacionada com as emoções, vem um aperto no peito que depois se expande para as costas. E essa dor tem a ver com o facto de eu ter nascido num país que na altura estava ocupado. Esse país estava ocupado em 1971, que foi quando eu nasci, não é? E naturalmente que eu sinto Fala isso. para as pessoas, Marco, você é de Moçambique, eu acho que as pessoas sabem disso. Eu sou um português nascido em Moçambique, ou seja, o meu coração, a minha alma, ela é portuguesa, eu sou português, mas eu nasci lá naquela terra. Então, de alguma forma, isso não aconteceu por acaso. E por essa razão eu sinto sinto com mais intensidade todas as manifestações que eu vejo de discriminação, de racismo, seja que tipo for, de julgamento, em relação a qualquer pessoa, por qualquer razão, eu sinto isso com mais intensidade. E era uma dor, e que me causa essa dor, e essa dor manifesta-se no meu corpo. É claro que não é uma doença física. Esta é uma dor que vem do meu emocional, que vem da minha ancestralidade. E era algo que eu não tinha noção ou tinha estado em contacto com essa dor de uma forma pouco consciente, vou dizer assim. Tomei consciência dela agora há pouco tempo, e então o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer do ponto de vista do meu presente, do agora, do aqui e agora? O que é que eu posso fazer em relação a isso? Eu posso dar voz a essa no fundo, essa origem, essa ancestralidade, falar disso, expor aquilo que foi menos bom, olhando para aquilo que eu posso fazer agora, deixando, como o Rinaldo falou no passado, aquilo que é do passado e honrando o que ficou e a força daquilo que ficou, como dizia Bert Hellinger, não é? A potência da nossa origem. E a nossa saúde também está na potência da nossa origem. E quando eu olho para a minha origem, eu vejo coisas que são boas e menos boas. Eu não posso querer só as boas. Se eu quiser só as boas e excluir as menos boas, elas vão se manifestar no meu corpo de alguma forma. Que tem a ver com essa lealdade invisível. Essa lealdade a alguma coisa na minha ancestralidade que não correu bem, que depois se manifesta no meu corpo de alguma forma. É claro que o meu desejo de pertencer é tão grande, e o meu desejo de pertencimento é em primeiro lugar, fazendo aquele olhar micro que o Rinaldo falou, o meu desejo de pertencimento é em primeiro lugar à minha família de origem, às pessoas que me deram a vida, ao meu pai, à minha mãe, aos meus avós, vamos dizer assim, aos mais próximos. E tudo aquilo que coloca em risco o meu pertencimento faz com que a minha boa consciência, não é? Comece a ligar todos os alarmes. Perigo, 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 não é? Começam a surgir os semáforos todos. Atenção, perigo, 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 porque estás a pôr em risco o teu pertencimento. O que é que significa pôr em risco o meu pertencimento? Significa ir contra aquilo que são as crenças da minha origem. E se as crenças da minha origem dizem que olham para, por exemplo, o povo africano, o povo africano do meu país de origem, ou, vamos dizer assim, culturas indígenas, qualquer tipo no fundo, de cultura ou de cor de pele que não seja bem vista com bons olhos, não é? Faz com que eu me sinta, no fundo, em perigo quando digo não. Então, são pessoas como... Somos todos, pertencemos todos à mesma humanidade. Temos que olhar para todos da mesma forma, temos que aceitar a todos como são, respeitando as diferenças e crescendo a partir dessas diferenças. O que é que acontece quando eu faço isto? O meu sistema de origem entra em choque, ou eu entro em choque com o meu sistema de origem. Isso pode, do ponto de vista da minha boa consciência, levar a sentir-me mal.
e de alguma maneira a entrar num estado psíquico, emocional e sentimental que me leva à enfermidade. E por vezes as enfermidades, elas aparecem, as doenças, elas aparecem precisamente porque eu fui contra aquilo que é a consciência, vamos dizer assim, do meu sistema original, e manifesta-se numa doença do meu corpo. Pode ser uma dor, pode ser do mais simples ao mais complexo, porque às vezes estas manifestações vêm através de uma doença grave. E o que é que eu posso fazer para além de buscar ajuda a quem me pode ajudar do ponto de vista do meu corpo físico? Eu posso olhar para esta ancestralidade e posso dizer, e posso precisamente fazer este movimento interno, não é? E para isso há pessoas que nós podemos ajudar para que nos possam orientar nesse processo. Pode ser o Rinaldo, pode ser eu, as pessoas que me conhecem, ou podemos indicar, por vezes, em lugares onde se alguém precisar que nos contacte, podemos indicar pessoas em quem nós confiamos para o fazer. Eu posso olhar para todo esta ancestralidade e dizer: eu deixo convosco aquilo que é o vosso. E sem julgamento e sem julgamento, que no fundo é aquilo que importa, e deixando convosco aquilo que foram as atitudes que foram tomadas naquele tempo. Deixo convosco e guardo a força das nossas raízes. Guardo para mim, respeitando tanto os que sofreram como aqueles que foram os agressores, no fundo. E isso tem um efeito benéfico na cura do meu corpo físico. Quer queiram, quer não. Quem acreditar, acredita. Quem não acreditar, respeitamos, naturalmente. Mas tem um efeito na cura do nosso corpo físico. Agora podemos dizer assim: Marco, por acaso não surgiu aqui a pergunta, mas se eu sofro de uma doença grave, muito grave, se eu fizer isso, eu poderei ficar curado? Eu não posso responder a isso dessa maneira, porque eu não domino as forças que, no fundo, guiam os nossos destinos, o destino de cada um de nós, não é? Mas posso dizer que, tendo esta postura interna, o efeito sobre o corpo físico está torna-se muito evidente. O qual vai ser depois a sequência, ou o que é que vai acontecer a seguir, nós não podemos dizer, não é? Não podemos dizer, você vai ficar curado, porque isso seria estar, no fundo, a fazer uma previsão que não me compete a mim fazer, não compete a ninguém fazer, porque nós não dominamos as forças que no fundo, que regem o destino de cada um de nós. Então, temos aqui algumas questões, não sei se vamos aqui, se calhar, começar pela Sónia, que diz assim, vou colocar aqui. O René fez um comentário: os preconceitos e a possibilidade de elaborar e ressignificar, exatamente. Marco, deixa eu reagir a essa fala do René, sim, que tem a ver com a tua. Antes, tem tanta gente querida aqui, sim, entrando, participando. Eu vi aqui Leila Brito, que é uma super terapeuta junguiana, Tati Colombo, que é uma querida também, magistrada. Mas eu não queria perder esse gancho, porque você falou várias vezes das doenças, né? E o René é um terapeuta lá de São Paulo, é uma referência, né? Não só na abordagem sistêmica, como também no campo da psicanálise, né? Ele tem muita estrada aí, e nós temos conversado sobre o tema da minha postagem, que são as psicoses, né? Que são as esquizofrenias, né? Que é uma doença claramente familiar. Qualquer pessoa que olhe para a doença vai perceber que né, quando você anda para trás na árvore genealógica, aquilo ali se repete como algo surpreendente, né? E assim, né? O que fazer diante disso, né? Como você mesmo falou, a gente não tem a pretensão de fazer uma cura, mas a gente entende que o olhar sistêmico pode colaborar com esse processo, junto com a medicação psiquiátrica, junto com o processo terapêutico regular, semanal, e a constelação familiar, que é um processo ali, né? É uma terapia breve, é um momento, pode contribuir com isso.
E eu diria mais, Marco, que eu sempre falo, eu acho que o olhar sistêmico ele se presta, inclusive, para quem não queira nada disso, mas que queira e que esteja num processo de autoconhecimento. Né? Tem gente que não quer terapia, não acha que precisa, e quem sou eu para dizer que tem que ter? Né? Mas é uma pessoa que lê, que estuda, que procura, né? E eu acho que o olhar sistêmico, para mim, pelo menos, ampliou em termos de possibilidades, em primeiro lugar, a gente tomar em conta que, de fato, essas doenças, algumas dessas doenças, se não boa parte delas, têm esse caráter sistêmico, familiar. No meu caso, essa questão da esquizofrenia ou da doença mental é algo que ela perpassa a família, né? E não é à toa que essa minha reflexão veio no momento onde eu recebi, num grupo da família materna, uma foto de uma tia-avó que ficou 50 anos presa dentro de um quarto, porque ela se apaixonou ainda jovem por um negro. O pai dela, que era um coronel da região, não aceitou, trancou ela no quarto, ela nunca mais saiu desse quarto, porque ela enlouqueceu. Né? Minha mãe teve Alzheimer no final da vida, ficou uns 10 anos ali também, que é uma doença, né, mental. E assim, para mim, e o vídeo que o René compartilhou com a gente, para mim, foi tão tocante, porque o vídeo fala o seguinte, né? Se a gente quer, de fato, uma cura, a gente, ao invés de ficar... E o vídeo também mostra imagem de índio, mostra imagem de negro, mostra imagem de branco, europeu, mostra imagem de amarelos, né? Todos nós temos, em algum nível, descendência para o resto do planeta. É fato. A gente conhece 2000 anos desde Cristo, mas quem quer dizer, né, que tem gente que fala hoje que a colonização das Américas se deu 50 mil anos a partir da África. Né? Os arqueólogos ficam discutindo quando é que veio os primeiros homens para a América. Mas o que eu quero dizer aqui é que o olhar sistêmico pode nos ajudar no sentido disso que o René fala, da possibilidade de ressignificar algo no passado. Porque se eu consigo olhar lá para trás, e olha que eu tenho trisavós, eu falei por parte de mãe, no interior de Pé de Ouro Preto, que eram fazendeiros grandes, por parte de pai na região de São João del Rei, não por acaso, duas regiões famosas em Minas Gerais por pedras preciosas, eram polos da colonização. Por parte de pai, o meu trisavô, eu tive acesso ao inventário dele, que morreu um ano antes da abolição da escravidão no Brasil, em 1888, um número enorme de escravos. Né? Então, eu tenho na minha genealogia, muito próximo, estamos falando de trisavós, né? Tanto índios quanto negros. Né? Então, assim, a possibilidade de ressignificar, para mim, passa por, primeiro, eu olhar para esse passado, e isso a gente não precisa ter terapia. Se eu quiser fazer uma pesquisa genealógica, se eu quiser conversar com a minha família, ponto de partida para isso, eu sempre recomendo esse olhar sem julgamentos. Se eu falo para minha avó que eu quero saber dos meus antepassados, com um olhar de julgamento, ainda que eu não fale isso, ela já vai travar, porque tem todo um histórico ali de muita dor, de as pessoas não querem falar desse passado. Então, o ponto de partida para essa ressignificação, essa elaboração nova de nós que estamos vivos, e aí o vídeo fala de maneira lindamente que quando algum de nós consegue, mesmo que no nível ainda embrionário, ressignificar esse olhar, a gente, de alguma maneira, pode estar contribuindo com uma cura para vários outros ancestrais e descendentes que virão depois de nós. Olha a responsabilidade de nós vivos. Né? Eu tenho, né, uma responsabilidade com meu filho de 16 anos. A forma como eu olho com raiva ou com amor para algo que foi responsável para a minha vida e, portanto, para a vida dele, tem um impacto sobre a saúde dele. Se eu, ainda aqui de maneira parcial, se eu humildemente consigo fazer isso, que é um desafio, que é olhar
o meu trisavô, que era cheio de escravos, ou para meu trisavô, que eventualmente possa ter causado maus numa Índia, olhar para isso, sem precisar nem de perdoar, né? Não se trata de perdão, se trata de que as pessoas arcam com as consequências pelos seus atos, né? Esse meu bisavô, por exemplo, que trancou a filha dentro de um quarto, imagina a dor de um pai de ver a filha, uma das 8 filhas dele, enlouquecida por uma decisão dele aos 17 anos dela, 17, 16, não sei. Não sem motivo, ele, vários anos depois, décadas depois, teve uma queda em casa e perdeu uma vista. Aí falaram com ele que tinha um médico no Rio de Janeiro, que era a capital, que valia a pena ele vir aqui para tentar recuperar a vista. Ele veio com um dos filhos e a esposa e perdeu a outra vista. Ficou cego dos 2 olhos, Marco. Aí eu só trago isso para dizer quem sou eu para julgar, né? Mas tem coisas na vida tem coisa mais dolorida para um pai do que ver uma filha enlouquecida. E ele tomou aquela decisão lá atrás por amor, não tenho dúvida. Ele aprendeu isso com o pai dele, que era também, né, claro, conservador, era fazendeiro. Então, quando ele falou, não, você não vai casar com esse negro, ele estava pensando no amor dele por ela, né? E aí você falou da boa e da má consciência, né? O Hellinger trouxe esse conceito da má consciência, que para mim é uma revolução. Por quê? Porque eu, na minha família de fazendeiros, eu sempre fui ovelha negra quando adolescente. Ovelha negra no sentido de que eu convivia com piadinhas contra negro, contra viado, contra mulher. Eu ouvia aquilo ali, aquilo me incomodava. De vez em quando, nas festas de família, aos domingos, todo mundo bebia, nos churrascos, e eu não gostava daquelas piadas. De vez em quando eu me atrevia a falar alguma coisa, e era sempre, lá vem o Rinaldo com as coisas dele, lá vem ele com as manias dele. Estamos falando, nós temos alguns anos a mais do que a juventude de hoje, né, Marco? Hoje em dia, as pessoas pensam 2 vezes entre fazer essas piadinhas, mas naquela época, a gente é que tinha que pensar 2 vezes antes de enfrentar essas piadas, né? E para mim eu fui fazer terapia, saí de Belo Horizonte, tive meu emprego, vim para o Rio, e aqui no Rio eu resolvi falar, vou ser diferente da minha família. Larguei o banco, fui trabalhar como produtor cultural, nesse sentido de que eu não vou fazer aquilo que papai e mamãe querem que eu faça, né? Eu vou seguir a minha intuição, né? Porque o Hellinger também mostrou isso, que eu acho que é de uma riqueza maravilhosa. A gente, muitas vezes, está emaranhado com os próprios ancestrais, mas eu me perguntava, bom, mas no meu caso eu tinha que ser, então, um perseguidor de escravos, né? Uma pessoa machista, misógino. Mas o Hellinger mostrou que a gente, muitas vezes, também se vincula através de lealdades inconscientes com as vítimas da nossa família. Então, a partir da leitura do Hellinger, eu entendi melhor por que eu, no meu trabalho, fui trabalhar com combate ao trabalho escravo. E ali eu estava, certamente, contrariando essa crença familiar de que negócio de trabalho escravo em fazenda, Rinaldo, isso é exagero, né? Isso não existe. Isso aí, os caras gostam daquilo e tal, de não ter banheiro no mato, fizeram as necessidades no mato a vida inteira. Né? Mas por quê? Por que eu fui a ovelha negra? Né? A gente tem isso muito na família. E aí, muitas vezes, quando a gente não exerce, né? Porque tem que ter muita força também para a gente exercer esse movimento, essa minha tia-avó lá atrás. Né? Ela poderia, eventualmente, né? Eu tenho uma bisavó que foi síria, que se casou com meu bisavô, que era brasileiro, e que foi deserdada pela mãe dela, porque não podia sírio casar com brasileiro. E ela ficou abandonada, não tinha um tostão, mas é pesado. A gente sabe que esse movimento da ovelha negra de seguir o coração, fazer o que deseja e negar a família, é um movimento muito solitário, é um movimento que não é fácil, né? E que a gente tem que ter paciência e muita perseverança para colher os frutos disso. Nossa, Marco, falei tanta coisa, devolvo para você aqui, se deixar eu falo aqui até amanhã. Não, mas foi muito bem, portanto, intercalou muito bem, e no fundo, essa força que nós precisamos tem muito a ver, toca sempre no mesmo ponto, que é a nossa necessidade de pertencimento, e a força que nós precisamos de ter e a coragem que precisamos de ter para
aceitar colocar um pouco em risco esse pertencimento, indo para a má consciência, não é? Porque nós só nos desenvolvemos na má consciência. Eu vou falar um caso de uma família que eu não conheço, portanto, mas que eu conheço, que eu sei que é um caso real, e que, até para enquadrar aqui um bocadinho esta questão da boa e da má consciência, que tem a ver com uma família muito patriarcal, portanto, muito com uma crença muito forte no patriarcado, e em que as mulheres da família não estavam autorizadas a tirar a licença de condução, não é? No Brasil é habilitação para conduzir, não é? Aqui chamam carta de condução em Portugal. As mulheres não estavam autorizadas e o patriarca da família batia naquela tecla fortemente, não autorizava nenhuma das suas filhas a obter a licença a habilitação para conduzir o automóvel. E uma das filhas, a certa altura, indo contra a vontade do pai, correndo o risco, com uma zanga muito grande do pai, decidiu, não, eu vou fazer isto porque eu quero ser autónoma, quero ter o meu automóvel, o meu carro, e eu quero poder deslocar-me para onde eu quiser. E assim fez, contra a vontade do pai, foi obter a licença para conduzir o automóvel. O pai ficou muito zangado, de tal maneira, o que é que aconteceu aqui? No fundo, nesta dinâmica, esta filha colocou em causa o seu pertencimento à família porque contrariou uma crença do seu pai, ou, vamos dizer assim, uma ordem do seu pai. E o pai ficou muito zangado com ela, durante muito tempo não quis falar com ela, não aceitava que ela o visitasse, e assim foi durante muito tempo. Só que o que é que aconteceu? Um determinado dia, a mãe desta mulher, portanto, a mãe desta mulher, teve um acidente em casa e ficou gravemente ferida. E o que aconteceu é que não estava ninguém disponível para a levar para o hospital. Não foi possível pedir um serviço de uma ambulância e não estava ninguém disponível para levar para o hospital. Então, quem é que esteve disponível para levar para o hospital? Esta filha que tinha ido contra a vontade do pai e que tinha licença para conduzir o automóvel e que já tinha o seu automóvel. Então, em desespero de causa, ele chamou a filha veio, levou a mãe para o hospital e a senhora foi tratada e ficou bem e regressou a casa com saúde. O que é que aconteceu aqui? A partir do momento em que esta filha se coloca ao serviço da família desta maneira, e porque o pôde fazer, porque é que o pôde fazer? Porque arriscou colocar no fundo em risco o seu pertencimento para fazer algo contra a vontade da família, mas ficou com um recurso que depois, mais tarde, ela pôde colocar ao serviço da família. E com este acontecimento, ela ganhou de volta, no fundo, recuperou o seu pertencimento, que na verdade nunca esteve em causa, mas foi uma zanga, não é, do pai, que fez com que se afastassem. E ao colocar esta sua habilidade, no fundo, este seu novo recurso ao serviço da família, voltou a ser bem vista, foi, como nós costumamos dizer, não é? Foi vista com bons olhos pelo seu pai, porque ela conseguiu salvar, no fundo, a vida da sua esposa e da mãe dela. A partir desse momento, o que é que aconteceu? Este novo recurso, esta nova estratégia, passou a fazer parte da boa consciência da família. Então isto já não era a má consciência. O que é que esta mulher fez? Foi a ovelha negra, não é? Esta mulher abriu o caminho às outras mulheres da família para que estas outras mulheres da família pudessem, então, também elas, se quisessem, se tivessem vontade, de ir aprender a conduzir o automóvel e ter licença para o fazer. Mas só para rematar, contudo, apesar disto tudo, havia um decreto na família que esse ninguém ia contra, que é, ok, todos na nossa família, homens, mulheres, ou seja quem for, podem fazer a sua habilitação para conduzir, mas ninguém pode ter um automóvel vermelho. E porquê? Porquê? Parece uma piada, não é? E porquê? Porquê que o vermelho e não outra cor qualquer? Tem muito a ver com os acontecimentos que causam dor nas nossas famílias e que ficam lá para trás. E que se nós não respeitamos, ou por lealdade invisível, podemos trazer para nós uma enfermidade ou algo deste género que nos afete. Qual era a situação por trás do automóvel vermelho? É que um dos irmãos desta mulher
na cidade onde vivia, trabalhava como é que se diz, nos bombeiros daquela cidade. E numa ocasião em que ele foi chamado para intervir, teve um acidente com o carro do seu quartel e faleceu nesse acidente, morreu nesse acidente. E o carro do bombeiro, em todo o país, em qualquer país do mundo, ou eu diria em quase todos os países do mundo, é vermelho. Não é? Então, ficou esse decreto. Não podem haver carros vermelhos na família, porque o vermelho está associado à dor da morte daquele parente, não é? Isto para dizer que, no fundo, esta boa e esta má consciência também afetam a nossa saúde. Nós, por vezes, e por estas lealdades invisíveis, por exemplo, se temos, por exemplo, vamos falar se calhar do mais comum e daquilo que com frequência nós abordamos do ponto de vista sistémico, que é, por exemplo, um filho que vê uma mãe adoecer e no fundo, pelo seu amor à sua mãe, porque se trata sempre de amor, embora seja um amor que lhe causa dano, não é? Por amor à sua mãe, deseja profundamente que a mãe fique boa e diz assim, antes eu por ti, minha mãe, ou eu por ti, meu pai. E então, dessa forma, assume para ele a enfermidade da mãe. E o que é curioso, num sentido que não é muito bom, é que, por vezes, esta lealdade traz, no fundo, provoca a transferência, não é? da enfermidade da mãe para o filho. Ou seja, o filho assume aquela enfermidade, no fundo, para que a mãe ou o pai fiquem saudáveis, entre aspas, não é? Tudo isto tem muito a ver com estas lealdades invisíveis, e quem diz esta lealdade a uma mãe ou a um pai, diz a um país, a um povo, a uma cultura, a uma crença. E é por isso que com frequência as pessoas dizem aquela pessoa estava tão doente e de repente ficou curada. A medicina não o explica. Não o pode explicar. No fundo, o que é que tem a ver aqui? Tem a ver com este resgate, não é? No fundo, este resgatar destas lealdades invisíveis, no fundo, este resgatar destes excluídos da nossa família, olhar para eles, dar-lhes um lugar no nosso coração, e dessa forma, como o Rinaldo dizia muitíssimo bem, nós não só contribuímos para a cura neste sentido destas crenças que vêm no fundo do nosso sistema familiar, seja ele o nosso sistema familiar mais próximo, ou da nossa grande família, ou da nossa cidade, ou do nosso país, não é? Ou do nosso continente, ou até de todo, vamos dizer assim, se quisermos ampliar muito, de todo o planeta. E contribuímos não só para que essa cura no fundo, apareça, mas também, de alguma maneira, libertamos as gerações seguintes de continuarem presas à repetição dos mesmos padrões, que foi, no fundo, o que esta mulher fez quando aprendeu a conduzir o automóvel. Não é? No fundo, é um exemplo muito simples, é real, mas é um exemplo muito simples de como uma coisa que é totalmente proibida num determinado sistema pode, num determinado momento, passar a ser visto como algo de muito, muito bom. Nós cada vez temos mais comentários e ainda bem. Nós temos aqui, não sei se calhar, Rinaldo... Lê deles. Nós podíamos continuar aqui a falar do ponto de vista mais teórico, trazer para a prática, mas se calhar, se virmos aqui algumas questões, podemos ver. Olha, temos aqui, por exemplo, uma situação, uma questão muito interessante, a ver se consegue ver. Consegues ler bem o que está escrito? Consigo. Deixa eu ler daqui. Marco, deixa eu só agradecer aqui a presença. Marília Abreu Glória, parente minha lá de Minas, bem-vinda também. Eliane Rocha estava nos assistindo também, alegria estar com ela aqui. A Sônia comenta, né? Fui criada num berço batista. Batista é uma igreja evangélica aqui no Brasil. Ao entrar para a militância, que é isso que a Sônia é uma líder comunitária, muito militante em bairros bem violentos do Rio, com outras questões, não me senti à vontade para estar naquele lugar, transgredir meus conceitos. Me sinto querendo entender outras religiões, ao mesmo tempo me sinto conectada com elas. Marco, eu vou aproveitar essa pergunta da Sônia. A gente já tem 1h10, né? Eu vou falar sobre isso, vou falar sobre os anúncios paroquiais aqui, aproveitando também.
agradecer. Mas a gente já, da minha parte, eu acho que já vou estar encaminhando para você e o encerramento que eu começo a falar. Mas eu acho importante, a minha prática dentro de escola, né, me remete a voltar um pouco para explicar uma questão que você falou sobre a má e a boa consciência. Porque pelos exemplos que você trouxe, e é um pouco isso que a Sônia traz, né, se a má consciência tem a ver com a gente seguir o coração da gente, né? Por que má consciência? Porque é um nome negativo, né? E o Hellinger faz, eu acho que é oportuno usar, eu não conheço em profundidade esse tema da Sônia, mas eu vou me atrever a usar ele para explicar o que seria porque da má consciência. Quer dizer, uma pessoa que é formada dentro de uma família, dentro de uma crença que leva ela a frequentar uma igreja batista, né? Aquela é uma crença daquele sistema que ela pertence. Mas lá pelas tantas, ela se envolve na militância e ela percebe que tem algumas questões ali naquele desenho que ela não compartilha. E ela quer fazer algo diferente, ela quer buscar outras religiões, né? O que acontece no ser humano quando ele se depara com esse ponto crucial? Um lado interno, que é o coração, diz: eu quero ir para outra religião. Só que dentro da pessoa existe uma culpa grande, uma consciência pesada de negar aquela crença do sistema de origem. Por isso, má consciência. Porque se a Sônia, ou se a pessoa de quem nós estamos falando, mesmo querendo buscar uma outra religião, abre mão do seu desejo e passa a vida inteira fazendo o que papai e mamãe diz, portanto, frequentar aquela igreja batista, que não é o que ela acredita, ela vai estar na boa consciência, ela não vai sentir consciência pesada. Ao contrário, ela vai sentir a consciência leve. Eu estou fazendo o que papai e mamãe me recomendaram. O que o Hellinger mostra e as constelações aprofundam é que você fazer o que papai e mamãe mandaram, seguir a crença do seu sistema de pertencimento, está fadado a uma tragédia. Porque as espécies, elas evoluem justamente quando elas fazem diferente. Então, o que a constelação mostra é: siga seu coração, né? Aí as pessoas falam assim: então eu tenho que... às vezes, para seguir esse coração, você tem que sentir raiva desse sistema familiar. Tudo bem, né? Porque às vezes as pessoas se cobram também de seguir o coração, mas de agradar papai e mamãe. Entenda que, na verdade, papai e mamãe estão dizendo para você, vão te perseguir, vão acabar com você, justamente para testar a tua capacidade, a tua força de fazer diferente. Não tem melhor exemplo do que essa trisavó que eu comentei, que ela, quando se apaixonou aos 14 ou 15, 16 anos por um brasileiro e foi deserdada por uma família árabe, síria, de posses, ela foi literalmente deserdada. Ela tinha dinheiro, da noite para o dia se casou com esse homem e passou a ter que lavar roupa para ter dinheiro em casa, porque o homem também não conseguia contribuir muito, e ela sempre foi muito guerreira, né? E ela, durante anos, foi rejeitada pela família. Meu avô, com 6, 7 anos, ele vendia laranja na rua para ajudar no orçamento familiar. E depois ele se virou um grande industrial, foi presidente de empresa, ficou muito bem sucedido, e essa minha bisavó, que foi rejeitada pela família, mas que seguiu seu coração, acabou ajudando muitos das irmãs delas e dos parentes que haviam rejeitado ela. Porque ela tinha no coração dela essa coisa da família árabe, que é muito forte. Mas ela também foi teimosa de falar: eu não vou fazer o que mamãe e papai querem. Era mãe, porque o pai tinha sido assassinado já, né? Então, mas imagina a culpa que ela sentiu, tendo um filho em casa, sem dinheiro para dar de comer, e, ao mesmo tempo, sabendo que aquela falta de comida na cozinha tinha a ver com a decisão dela, porque ela não perdeu todo o vínculo. Então, a má consciência tem a ver com isso. Eu agradeço o comentário da Sônia para aproveitar, não sei se eu atendi o que ela buscava com a pergunta, mas, de toda forma,
essa coisa, eu descobri que minha avó, por pai de mãe, era espírita praticante, será que essa mistura transita em mim, por mim, né? Eu acho que as constelações buscam, esse olhar sistêmico, é que se a gente tem um pai evangélico e a gente não compartilha desse ideal, tudo certo, né? Eu não preciso de querer mudar o meu pai. Eu não devo acusar o meu pai de nada, nem meu pai, nem meu avô, porque fazer isso me aprisiona ao passado. O não julgamento passa por eu acolher a parte da família que é evangélica, a parte que é espírita, a outra que é de matriz africana, e todos eles têm um lugar no coração da gente. Todos eles arcaram com as consequências pelas suas escolhas. Eu sou fruto de todas essas escolhas. Eu sou fruto de tudo isso. Agora, eu ficar me perguntando se eu posso ou se eu não posso, esse é uma reflexão que muitas vezes tira muita energia da gente. Sim. Na verdade, eu tenho que me conectar com o meu coração. Aonde está o meu coração? É na religião de matriz africana? É na evangélica? E não tem certo e errado. Se é evangélica, seja uma evangélica. Faça isso com fervor, mas não critique a outra que era espírita, porque ela tem direito. Se eu posso só complementar, Rinaldo, não te querendo interromper, eu diria que a Sónia tem permissão para escolher o que ela desejar. Olhando para lá e dizendo, ok, a família do meu pai eram evangélicos, eu respeito a vossa escolha, e a família da minha avó era espírita praticante, eu também respeito a vossa escolha, e agora eu decido, para mim, escolher aquilo que me faz feliz a mim. Eu diria até que, de certa forma, ela tem permissão para escolher aquilo que desejar do ponto de vista da sua prática religiosa, o que ela quiser. E eu acho, Marco, completando a sua fala que foi perfeita, eu conheço a Sônia, eu acho que para além da gente se sentir autorizado, é importante a gente tomar ação. Mais importante do que a gente ficar nessa conversa mental, é a gente ter uma prática de aceitar e de acolher as pessoas que são evangélicas, né? Que às vezes a gente tem uma coisa de falar mal do outro, né? Então, se eu sou católico, eu falo mal do evangélico. Se eu sou evangélico, eu falo mal do africano. Eu sou africano, eu falo mal do católico. A gente entender que todo mundo tem o direito de fazer isso, mas a gente, na prática da gente, com os nossos primos, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, quem sabe eu sou evangélico, ou eu sou católico, mas a minha filha ou meu filho resolve ser evangélico. Tem o direito de fazer isso. Claro, eu tenho o direito de dizer o que eu acho, mas assim, ele tem todo o direito de fazer isso. E eu conheço a Sônia é uma líder militante contra a intolerância. Então, é bacana porque mais do que a gente se permitir, é a gente tomar ação no sentido, e às vezes é difícil, porque a gente, às vezes, acaba se pegando num olhar crítico a quem é diferente da gente. E esse é um processo permanente, sabe, né, Marco, de autoconhecimento, e da gente ter a humildade de o tempo inteiro se perguntar, se eu estou com raiva de fulano que é evangélico, pera lá, por que eu estou com raiva? Né? Eu posso até, né, ir numa manifestação política que defenda a liberdade de culto. Agora, mais desafiador é eu estar no almoço de família e eu ter ali uma pessoa que está ali defendendo uma religião que não é a minha, e como eu reajo ali? Não sei. Eu posso fazer um contraponto, eu posso achar que é melhor não entrar nessa discussão, porque ali todo mundo é evangélico, eu vou ficar ali, né? Ou eu posso enfrentar, vai dizer, olha só, eu respeito a tua forma de pensar, mas eu quero dizer que eu sou do candomblé, e eu exijo ser respeitado por isso. Então, eu ouvi o que você falou, agora ouça a minha fala, eu acho isso. Mas não precisa ser isso. Se eu não quiser entrar nesse debate, eu posso me afastar. Não tem receita. O importante é muito mais interno, internamente. Eu acolho o direito dele ser evangélico? Eu acolho o direito dela ser do candomblé? Eu acolho o direito do outro não ter religião? Isso, para mim, é o desafio para mim. Sabe, Marco? Claro. Quando eu estou com meu filho e ele toma uma decisão diferente da minha, e eu até reajo, às vezes, porque eu sou pai, e dependendo da situação, se fere as regras da casa, eu falo.
Mas será que eu não estou sendo também intolerante? Será que eu não estou impedindo ele de tomar uma decisão? Ele tem 17 anos. É um processo permanente de cura. O conflito é o que vem antes da cura. E eu vejo o conflito com bons olhos. É o que nós Marco, tínhamos eu aqui. queria fazer alguns avisos paroquiais aqui, antes de passar a palavra, antes que eu me esqueça, senão eu começo a falar aqui, nós vamos ficar longos. Eu queria aqui agradecer, quem eu não falei ainda, Roseneide Heiger, colega nossa da formação, Maria Regina, mediadora, Helena Júlia, você já falou também, André Stroke, colega lá da música, a gente cantava junto no coral, que bom, não vejo há bastante tempo. Marcela. Rita Ferreira, Ângela Rodrigues, Fernando Gabarra, primo querido. No meu aqui são as pessoas que estão aqui. Eu queria dizer com muita alegria, eu gosto sempre de agendar as minhas próximas lives antes da última, né? E hoje pela manhã, eu coloco em primeira mão aqui que no dia 24 de outubro desse ano, vou fazer uma live com uma amiga comum minha e da Sônia, que é a Márcia Florencio, sobre o Ifá, a ancestralidade africana e as constelações familiares. Nós fizemos recentemente uma, eu com a Rose, sobre Jesus, e nesse papel de usar as lives para fazer pontes, estaremos falando sobre algumas pontes, sobre essa abordagem filosófica do Ifá, que eu vou estar aprendendo também. Esse olhar que... Pois é, eu vou estar a assistir. Pois é, das religiões africanas, esse diálogo respeitoso com esse campo dos mortos que o Hellinger, de alguma forma, bebe e bebeu e nos concedeu. Não poderia deixar de mencionar, no Dia dos Mortos, a nossa homenagem a ele, Bert Hellinger, que morreu há não muito tempo, mas que, de certa forma, está aqui conosco na hora que a gente traz os seus ensinamentos e estamos aprendendo, humildemente contribuindo com a difusão dos seus conhecimentos. E, enfim, Marco, agradecer demais aí a todos, a você. E temos aqui, só para, antes de concluir e de fazer agradecimento também a alguns companheiros e companheiras que me enviaram mensagem, que eu vejo aqui, este programa que nós utilizamos tem um painel aqui de administração onde eu vou vendo as mensagens. Algumas pessoas que o Rinaldo mencionou eu não encontrei aqui, provavelmente enviaram por outra via, mas não tem problema, está tudo certo. A Maria Regina dizia-nos assim: até que ponto a medicina tradicional pode dar conta de dores manifestadas fisicamente sem olhar para as causas mais profundas? Eu diria, Maria Regina, depois não sei se o Rinaldo quer complementar, que o importante é a minha postura. A minha postura quando eu busco o médico da medicina convencional ou tradicional. Porque se ele tiver feito se ele, para além dos seus estudos de medicina, tiver feito um percurso de autoconhecimento, de aprofundamento e de busca de encontrar uma forma, há uma palavra que se utiliza agora mais holística, não é? Está na moda, tudo que é holístico está na moda, mas faz sentido, não é? Se ele procurar um conhecimento extra para além daquilo que ele já sabe, do que estudou na faculdade de medicina, é provável e é possível que ele possa aplicar os seus recursos, os seus conhecimentos de uma maneira mais ampla, não é? Que tenha em conta todos esses aspectos. Mas se eu também que me encontro com um incómodo, com algo, com uma doença, ou que já tenha diagnosticado uma doença, se eu também me apresento com essa postura de confiança, de acreditar que aquele homem ou aquela mulher que está ali a oferecer-me o seu conhecimento, o seu trabalho, não é? O seu estudo, também vem de um campo, porque ele também tem um campo. O campo da medicina, que nós chamamos de tradicional, também é um campo. Também os médicos e as médicas, quer acreditem nisto ou não, eles também são influenciados por um campo. E esse campo, se eu confio nesse campo e na sabedoria desse campo, que é uma sabedoria também muito antiga, não é? E que também podemos dizer que tem por base muito daquilo que vem da cultura indígena, do conhecimento das plantas, não é? Talvez de determinados aspectos que foram ajudando a construir medicamentos, coisas que nos possam ajudar hoje em dia. Se eu confio nesse campo e se eu me apresento com essa postura, sou eu mesmo que já favoreço a minha própria cura, né? Que já estou a trabalhar para a minha própria cura, porque tenho consciência que aquilo que o meu corpo me manifesta pode ser também a manifestação de algo mais que eu não tenho presente
ou que eu não tinha até aquele momento presente e consciente, mas que posso, até sem saber o que é, posso pura e simplesmente fazer uma vénia aos meus antepassados e pedir-lhes, por favor, olhem para mim com bons olhos e permitam que eu tenha saúde, que o meu corpo físico seja saudável. E procurar sentir até no meu corpo, nesse momento, o que é que eu sinto. Nesse momento que eu faço essa visualização interna e que eu envio esta mensagem, não é? Eu procurar sentir onde é que está o desconforto do meu corpo, se eu o tenho ou não. E se eu fizer isto com frequência, certamente estou a contribuir para a cura do meu corpo físico, não é? De algum sintoma ou algo que esteja a passar comigo nesse momento. Espero que tenha sido útil este comentário, Maria Regina. Vou só ver o que é que temos aqui então Marco, eu não resisto você fazer a pergunta, deixa eu responder para... Sim. Eu acho que o pessoal que está entrando é porque está entrando no meu Facebook. Sim, uma outra pessoa querida que sempre compartilha as minhas mensagens, Rose, Med Terapia, agradeço a presença também. O conflito vem antes da cura. Marco, a pergunta da Maria Regina, eu não resisto, porque ela é uma fala que nós, do campo terapêutico, holístico, temos, sem perceber, essa ideia de que a medicina tradicional não dá conta das dores manifestadas. Eu acho essa uma fala prepotente, e que a gente tem que tomar muito cuidado para não entrar nessa fala. A resposta a essa fala, eu uso uma expressão do Décio, que é um constelador conterrâneo meu de Minas, que ele fala o seguinte: menos um pouquinho, menos, sabe assim? Baixa a bola um pouquinho, assim, né? Porque eu vou trazer um exemplo de casa. Meu pai, querido papai, 87 anos, nunca médico, professor titular da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o cargo mais alto, nunca acreditou em nada que fosse diferente da medicina tradicional. Para não dizer nunca agora, depois dos 85, quando os médicos estão receitando para ele que comer brócolis ajuda no colesterol, que fazer chá de não sei o quê, ele toma um extrato porque o médico alopático falou. 87 anos, uma vitalidade inacreditável. Ele, até antes da pandemia, 2 vezes na semana, ele ia a pé para o Hospital das Clínicas, o Hospital São Geraldo, lá da UFMG, para dar aula para os médicos residentes gratuitamente, orientar os médicos residentes no atendimento. Ele, até hoje, dá aula pelo Zoom para os médicos a cada, 2 meses, do sítio onde ele está morando, em função da pandemia. E ele nunca procurou medicina alternativa. Eu vou dizer que não dá conta? Quem sou eu? A minha querida mãe sempre foi muito ligada à medicina alternativa, mas teve um processo totalmente diferente, morreu muito mais jovem, né? Então, assim, cada um tem o direito. E aí é importante para a gente, né, Marco, a gente entender que tem gente que não precisa ou não quer a medicina não alternativa e às vezes não querem por lealdades, né, a seus antepassados, e está tudo certo. Agora, eu quero te dizer o seguinte, também para encerrar, né? Eu cada vez mais acho que a nossa 2021, pandemia, está havendo uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, cada vez mais, curiosamente, a medicina tradicional, mesmo os mais tradicionais, estão sendo obrigados a beber naquelas sabedorias ancestrais, que praticamente o objetivo era que fossem dizimadas, mas não foram. Então, por exemplo, aqui no Brasil avança rapidamente um processo de ampliação do uso da maconha de forma terapêutica, muito pautado por mães que têm filhos que tinham convulsões, que iam à medicina tradicional e que aquilo não fazia efeito, e que a criança tinha, às vezes, 10, 11, 15 convulsões por dia, e aí, lá pelas tantas, um médico que ela fala com ela para tomar uma gota, né, de óleo derivado, né, da cannabis, e a criança começa a não ter mais convulsão.
Então, é como meu pai, que nunca foi a favor da medicina alternativa, mas que morre de medo de ter colesterol alto. Aí, quando dizem para ele que o John Hopkins, hospital lá dos Estados Unidos, referência nas pesquisas científicas, diz que brócolis faz bem para o colesterol, ele não tem o maior pudor de comer brócolis, né? Então, assim, eu vejo também que a gente está cada vez mais, a ayahuasca, que é uma bebida também de fundo indígena, a Europa está utilizando muito a ayahuasca. É claro que em todo lugar tem o bom uso e o mau uso, né? Mas aqui no Brasil ela já é a ayahuasca é liberada para utilizar em vários rituais ali, assim como esses óleos ligados aos canabinoides. A própria justiça dá autorização para famílias poderem eventualmente plantarem para seu consumo próprio, porque é muito caro comprar isso, né? Tem remédios que são à base de cannabis que já estão autorizados a vender no Brasil, mas o preço é muito abusivo. Então, veja, estamos falando aqui que tem um ditado lá em Minas que é assim, a necessidade é mãe da invenção. Não cabe a mim criticar uma pessoa que é adepta da medicina tradicional, mas qualquer pessoa que tenha um olhar um pouco mais abrangente vai perceber o número de médicos na nossa turma de formação, vários psiquiatras, vários médicos, vários terapeutas psicanalistas, que não negam aquilo que aprenderam, mas que incluem uma informação adicional, um olhar sistêmico, um olhar que fala de transgeneracionalidades, né? Que fala, né, da mesma forma como eu acho que a gente está passando por uma ampliação da consciência, onde a gente supera um paradigma de bom e mal, onde tudo depende da forma como você usa, tudo depende do olhar seu, né? Que o bom e o mal depende muito da forma como a gente encara. Foi uma forma perfeita de ir encerrando a nossa palestra de hoje. Eu acredito plenamente que a nossa, e como Bert Hellinger nos deixou, não é? Essa grande revolução que foi a noção de boa e de má consciência, que como esta senhora que eu contei da história, que aprendeu a dirigir o carro e que depois acabou por salvar a vida da mãe levando-a para o hospital, não é? Também as pessoas ligadas a profissões da saúde, médicos, psicólogos, psiquiatras, como outras profissões, advogados, juízes, pedagogos, pessoas de todas as áreas, não é? Todas as profissões, cada vez mais vão caminhando um pouco para a má consciência e trazendo, não é, estes conceitos, até que, a partir de certa altura, já como aconteceu com aquela senhora, já estes conceitos e estes ensinamentos passem a fazer parte da boa consciência e depois vamos à procura do que nos fará evoluir depois a partir desse momento, não é? Porque essa é, como no princípio tu falavas que nós não vamos falar hoje de uma cura permanente, vamos falar de processos que tendem à cura, não é? Que promovem a cura. Também o nosso crescimento e a nossa evolução passa por isto. A cada nova voltinha, não é? Na espiral da consciência, em que nós trazemos algo que antes era proibido, vamos dizer assim, trazemos para dentro da nossa boa consciência, logo vamos encontrar um novo caminho para ir à procura de algo, não é? que vá agregando. E assim vamos crescendo como pessoas, como sociedade, como humanidade. Então, relembrar que o Rinaldo vai fazer a sua live. Tu falaste em 24 de outubro, mas eu creio que seria 24 de novembro, não é? Novembro, eu estou em outubro ainda. 24 de novembro. E eu vou também fazer uma palestra, uma nova palestra, falar sobre o amor que cura. É um pouco na sequência desta nossa conversa. O amor que cura e o amor que adoece. Vamos falar no dia 29 de novembro também, mas eu oportunamente vou colocar alguma publicidade nas redes sociais e transmitir também para as pessoas que costumam receber as minhas informações, para que possam, se estiverem interessados, estar presentes e ver e ouvir e também participar connosco. Quero agradecer a todos que enviaram comentários, que fizeram perguntas. Se ficou alguém por apresentar, eu peço desde já desculpa, às vezes pode ter escapado. Sintam-se incluídos, sintam-se abraçados e venham fazer parte da nossa próxima conversa. Foi um prazer novamente, Rinaldo. Agradeço também, envio-te um abraço desde Sintra,
já 20h35 aqui. E até breve. Em breve também anunciamos a nossa próxima conversa. Tchau, Marco. Tchau a todos. Até a próxima. Obrigado, até breve. Até.